Como terceiro caso, nós estamos fazendo o projeto de um PI discreto para um sistema de segunda ordem. É a mesma planta do primeiro caso, só que a gente vai discretizar ela, tá? Vou dar aqui a planta. Os meus parâmetros, 10.6 segundos. Aí a gente vai discretizar. Como que a gente fez para discretizar? Eu peguei esse settling time aqui, dividi mais ou menos por 10, encontrei o período de amostragem, tá? Então isso é uma regra prática ali de dividir o tempo de acomodação por 10 vezes, você tem um período de amostragem razoável. E dá para ver aqui, ó, quando a gente comparar a planta contínua, discretizada, né, com a planta contínua, ela tem uma reprodução até boa, até razoável. Para discretizar eu fiz C2D, G3T3, encontramos a planta discreta. Aqui a gente vê os polos discretos dessa planta e os zeros. E aqui o lugar das raízes. Ó, os dois polos e o zero aqui. E esse é o lugar das raízes, ou seja, lembra, lugar das raízes, geométrico das raízes, é pegar o sistema e fechar a malha dele. Então, sempre que falar em lugar das raízes, o sistema está em malha fechada. Mas nesse caso, malha fechada com um compensador de ganho 1. Só isso. Nós vamos acrescentar agora no Sysol Tool o nosso compensador. Então vamos fazer o compensador para esse cara aqui. Tempo de acomodação, né? Aí. Então, fast forward, vamos para editar compensador. Inserir no integrador aqui. Vou passar, lembra aqui, ó, vou mudar aqui as configurações para 0 polo ganho. Olha lá, Z-1. Z igual a 1 é um integrador discreto. Vamos colocar agora um zero em algum lugar. Vamos ver o que acontece se eu colocar um zero aqui, ó. Parece interessante, uma solução parecida com a que a gente fez no contínuo. Bem parecida, lembra, a gente fez um cancelamento desse polo que estava aqui com o zero. E colocamos o polo de malha fechada, o outro polo de malha fechada, né? Esse outro polo pertinho. Então, estou arrastando ele para cá, para ficar pertinho agora. Vamos observar a resposta no tempo. Ó, 10 segundos. Era 10.6. Isso aqui já é uma resposta boa, já, na minha opinião. Está perto. Se quiser ter um preciosismo maior, mas não é necessário, tá? É aqui, setinho. Não mudou nada. Tá aí. Aí vou deixar, tá bom esse valor. Viremos aqui. Ó, no Z. Vou tirar esses. Vai ficar mais redondinho. E aqui vamos colocar 6. O que acontece se colocar 6? 0,46. Tempo de acomodação 10. 21 dB, 75 graus, tá ótimo. Tá muito bom isso aqui. Era o que a gente queria. Então, por que isso aqui tá bom? Porque deixa eu quando eu clico em cima de uma das linhas ali, ele faz isso aqui, tá aí. De vez em quando ele está com esse problema de dar fit. Eu não sei explicar, porque cada versão do MATLAB vem com um problema diferente. Era para ele dar o fit, de vez em quando ele não está dando, eu estou dando um zoom aqui de uma forma mais mecânica mesmo. Mas está lá, ó, os polos de malha fechada estão aqui dentro. O ideal, então vamos lá, para controle discreto, o seu sistema vai ser estável desde que os polos de malha fechada estejam dentro do círculo unitário. Isso é a estabilidade do sistema. Entretanto, para controle, é proibitivo ter polos em cima do eixo real negativo dentro do semiciclo.
aqui dentro, você vai ter um fenômeno na resposta do seu sistema, que é um fenômeno chamado ringing, que você vai ter uma resposta no tempo com uma oscilação em alta frequência na frequência de Nyquist, persistente. Então você não quer isso jamais. Então não pode ter polimalha fechada sobre esse eixo real do semiciclo negativo aqui. Ó. E a gente geralmente evita ter polos aqui dentro do semiciclo negativo, mesmo complexos conjugados, mesmo não estando no eixo real. Por quê? Porque quanto mais distantes do Z igual a 1 estiverem os polos, significa que maior é a frequência deles e, portanto, menor a resolução deles no discreto. Então, de novo, não é proibitivo, pode ter polo aqui, tá? Complexo conjugado, mas geralmente a gente tenta botar eles aqui dentro, para ficar todo mundo bem comportado. O que não pode mesmo é um polo aqui em cima, ó, e nem fora do círculo unitário, que é instável. É só isso. Quando você termina de projetar, você copia essa equação aqui para o seu texto. Faltou período de amostragem aqui, T3. T3, isso. E aí você tem agora o seu compensador aqui no seu LiveScript. Tá? E você pode testar, depois que colocar um Sysol Tool, a planta, o compensador e testar. O caso 4 é um PND discreto para o sistema de segunda ordem. É o caso 2, né? Que a gente vai agora fazer um projeto discreto para ele. Está aqui, o tempo de acomodação é 3.4 milissegundos. Aqui está a planta discretizada, ó, temos esses dois polos. Observa que no discreto, quando a gente faz um mapeamento contínuo para o discreto, né, a gente normaliza o sistema. Então lá os polos no contínuo, acho que era 1000 e tantos. Aqui, tudo tende a ficar próximo do... Está dentro de 0 e 1, entre 0 e 1. 0,4 mais ou menos 0,57. Então não vai existir mais esses números grandes, nem pequenos, vão estar tudo entre 0 e 1. E esses caras vão estar mais próximos de 1 quanto menor for o período de amostragem. Se você mudar o período de amostragem, diminuir ele, isso aqui se aproxima mais de 1. E o 0 está em menos 1.4697. Vou mostrar que ele está fora do círculo unitário, à esquerda, né? Aqui está uma comparação entre a planta contínua e a planta discreta. Essa discretização parece feia, mas é suficiente, tá, para reproduzir o sistema. O que eu fiz? Tá. Como é que eu cheguei no meu período de amostragem? Simplesmente peguei os 3.34, aqui ó, 3.34 e na menos 3, que é 3.34 milissegundos, dividi por 10. E arredondei aqui para 3. Só isso. Era para ser 3.34, arredondei para baixo ali para 300 microsegundos, 0,3 milissegundos. E usei aqui. Então, um valor bom. Agora, Sysol Tool. Tá errado. Isso aqui. Vamos lá, rodar. Então, aqui está o Sysol Tool, né? Da planta 2 discretizada. Uma coisa que eu não comentei, observa também essa linha preta aqui, ó, que aparece no diagrama de Bold. Isso vai acontecer sempre que a planta for discreta. Porque essa daqui é a frequência de Nyquist. Vai calculando aqui, ó, pegando o período de amostragem, que é de 300 microsegundos. A frequência dá 3.333 Hz. Aí você multiplica por 2, pi dá 20.94 radianos por segundo. Dividindo por 2 dá 10.47, que é aqui, ó. Isso aqui é metade da frequência de amostragem, que é a frequência de Nyquist. Por quê? Porque no sistema discreto não existe frequência superior a de Nyquist. Tá? Porque a frequência de Nyquist é a maior frequência que você pode amostrar o sinal. Então, o seu diagrama de Bold trunca aqui, ó. Não tem nada além disso. Observa que, obviamente, está negativo e negativo, porque isso aqui está instável, né? Eu teria que puxar esses polos aqui para dentro do círculo unitário. Aí o sistema agora foi stable loop, ó. Antes eles estavam, quando estava fora, unstable loop. Coloquei dentro aqui. Stable loop, ó, margem de fase 12, infinita a margem de fase, desculpa, aqui é a margem de ganho, né? 11.6. Enfim, agora vamos fazer a mesma coisa, né? Vamos colocar... tá. Olha como o 0 está aqui, ó, o 0.
em menos 1.4, uma coisa assim. Vamos colocar o nosso integrador, que é a primeira coisa que a gente vai fazer. De novo, vou ter que mudar aqui no... Vem aqui, Preference, Options. Aqui tem outras coisas que você pode mudar, tá? Se vocês forem fuçando aqui, vocês vão observar que tem... Ó, unidade, radianos por segundo, tá vendo? Eu posso mudar a unidade para Hertz, por exemplo. Mas eu acho que não se aplica aqui. Ah, aplicou imediatamente, ó, tá vendo? Passou para Hertz. Mas vamos deixar em radianos mesmo, que a gente usa. Magnitude em dB, pode estar em valor absoluto. Ó, dá para ver agora em valor absoluto como fica feio o diagrama de Bode quando passa em valor absoluto. Aqui tem degrees, né? Pode ser em radianos também, enfim, é isso. Outras coisas que mais para frente vocês podem... Ah, aqui ó, dá para mudar as cores, tá vendo essas cores aqui? Tá em azul os polos da planta, a planta está em azul. Plant Components, azul. Feedback Compensators, está em vermelho. Ó, vermelho os polos aqui do compensador. Dá para mudar as cores, não aconselho a fazer isso não, mas vocês saberem que tem como. Agora aqui... colocamos o integrador. Provavelmente a gente vai ter o mesmo problema que a gente teve lá no contínuo, né? Só um integrador ou só um PI não vai ser suficiente para a gente atingir o nosso tempo de acomodação, eu acho. Aqui está dando 9 milissegundos. Lembra aquele mesmo problema que a gente tinha. A gente até fazia o sistema funcionar só com o integrador, mas ele não atendia as especificações de projeto. O overshoot está muito alto, tudo mais. Então o que a gente vai fazer? Algo similar ao que a gente fez outra vez. Esses dois polos complexos conjugados, ó, tem dois polos de malha fechada aqui que estão afetando a resposta. Estão fazendo ela oscilar muito. A única forma de anular o efeito desses caras é botar um par de zeros aqui perto dos polos de malha aberta. Aqui, ó. Ficou até melhor do que no contínuo. Mas, obviamente, é porque eu não coloquei outro polo. Aí vai piorar. Aqui está muito bonitinho, porque só tem um polo e dois zeros. Aí fica fácil. Agora, para ser realista, tem que colocar esse outro polo aqui. Em algum lugar aqui dentro, tem que colocar outro polo. Eu vou colocar no zero, tá? O discreto me permite isso. No discreto, eu tenho essa... Eu posso colocar o outro polo em zero, porque esse é o segundo polo. Só serve para o sistema ficar causal, né? Porque, como ele é discreto, se essa função de transferência tiver mais zeros que polos, esse sistema ele não é causal, porque a saída dele vai estar no futuro. E se ele tiver mais polos que zeros, ele está atrasado. Se ele tiver dois polos a mais que zeros, ele está atrasado em 2 períodos de amostragem. Então, o que é o certo quando a gente está trabalhando com sistemas discretos? Seja projetando filtro ou controlador. Que ele seja próprio. Ele tenha o mesmo número de polos e zeros, para que a resposta dele, a saída, esteja no presente. Tá? Sem atraso nenhum. E não adianta também pôr mais zero que polo, porque não tem como ele trabalhar no futuro. A não ser que seja um dado gravado. Você tem um dado de áudio, por exemplo, um dado de áudio lá gravado, e você tem dados futuros e passados para trabalhar e quando vai fazendo o processamento daquele dado, da imagem, do áudio. Mas em controle, quando a gente está trabalhando em tempo real, não tem como eu ter variáveis futuras. Tá? Então aqui, eu estou projetando esse cara dessa forma. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui. Agora ele não deixa eu dar mais o zoom que eu queria. Tá aí. Deixa eu pôr aqui. Tá, aí tá aí. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse cara aqui. Vamos brincar de mudar ele para ver... Ah, tem que ser o contrário. Deixar ele mais lento, obviamente. E vamos comparar isso aqui com a resposta no tempo. O que eu quero aqui? Vou até mudar isso para cá, por enquanto. Eu quero que ele fique em 3.4. Então, vamos colocar aqui
Ó, 3.9. É muito parecido com o outro, né? Aqui a gente tinha colocado 43, se não me engano. 43. 44. 3.3 tá bom. A gente tem uma resposta que é satisfatória. Olha lá, sem overshoot, tempo de acomodação tá correto. Olha lá, 15 dB e 74 graus. Então tá ok. Observa aqui, ó, tá vendo aqui, ó, real pole, infinita frequência. Por quê? No discreto, de 1 até 0, o que é 1? É 0 no plano complexo S. E 0 no discreto equivale a menos infinito no contínuo. Tá? Por que eu posso fazer isso no discreto? Eu posso colocar o polo derivativo aqui no 0. E lá no contínuo eu tinha um valor máximo que eu devia colocar o meu filtro derivativo. Porque no discreto, esse cara aqui não é um filtro de verdade. Quer dizer, ele é, mas eu não estou interessado nele para filtrar nada. Porque esse sinal que está entrando, que está aqui dentro do microcontrolador, já foi amostrado. Então eu sei que a maior frequência que existe no sistema é a de Nyquist. Fora do microcontrolador, você tem que ter um filtro passa baixa, que é o filtro anti-aliasing. E esse filtro anti-aliasing tem que garantir que nenhuma frequência acima da frequência de Nyquist vai ser amostrada. Então, além dos dois polos desse cara aqui, você ainda tem um polo lá fora, que é o filtro anti-aliasing, no caso discreto, tá? Que é um filtro contínuo, tem que ser contínuo, porque tem que estar fora do microcontrolador. Não adianta você amostrar e depois aplicar um filtro dentro do microcontrolador para tentar filtrar a frequência acima de Nyquist, porque já foi amostrado, você já perdeu o seu sinal, já está corrompido. Então, beleza, está aqui, 0, ok. Então agora eu posso pegar esse cara e posso escrever aqui no controlador. Escrevi aqui a equação. Posso, obviamente, agora usar ela, testar ela aqui de novo para ver se está certo. Montar um controle lá no Simulink para testar isso. Mas só para recapitular no final aqui, que a gente a gente tem uma margem de ganho de 15.9 dB. Então o que significa isso? A cada 6 dB você dobra. Então 6 mais 6, 12, são 4 vezes. E aqui tem mais quase 4 dBs que... Não tem que ficar fazendo conta, eu mudei aqui para Absolute Value, ganho de 6.21 vezes. Então quer dizer que eu posso aumentar o ganho do meu compensador em até 6.21 vezes, que ele ainda vai ser estável. E a margem de fase de 74.8 graus, essa distância aqui toda. Aqui ele cruza por 0. O módulo cruza por 0. Essa fase está distante de menos 180 de 74.8 graus. Então isso aqui é uma margem de segurança aqui e aqui. E a margem de ganho é justamente isso aqui. Quando a margem de fase, a fase passa por menos 180, quanto abaixo de 0 dB está o meu módulo? Ele está 15.9 dB. E você vai ver quando você joga ganho aqui, quando você aumenta o ganho de compensador, é como se você pegasse essa faixa aqui e subisse ela. Assim, ó. Tá vendo? Ela tá subindo. Isso aqui é aumentar o ganho. No bold, subir essa reta para cima e para baixo é mudar o ganho do meu compensador. Então por isso que, olha lá, ficou instável. Stable loop. Se eu pego aqui abaixo ela, eu estou, na verdade, diminuindo o ganho do sistema e está ficando mais lento. Eu estou mudando a frequência de corte. Essa frequência se desloca para cá, quando eu aumento o ganho. Desloca, ó. Aqui também está deslocando. Uma última coisa que eu estava esquecendo. Nós falamos muito de cancelamento polo zero, e eu sempre falo que você nunca cancela de verdade o polo zero. E isso é importante porque se tiver um polo fora, aqui, ó, instável, fora do círculo unitário ou no semiplano direito, nunca pense em cancelar ele. Você não pode cancelar ele. Por quê? Porque não existe cancelamento de verdade. Sempre que você fizer um cancelamento, vai ter um polo de malha fechada lá. Nunca é perfeito esse cancelamento. E se esse polo for instável, estiver fora do círculo unitário, isso aqui vai ser instável, esse polo de malha fechada. Então você só pensa em fazer cancelamento polo zero dentro
da região em que o sistema é estável, dentro do círculo unitário ou no